Glória a Deus, louvado seja o nome do seu Pai, que eu também faço. Obrigado, Deus. Você dá tua mão para cá? Vamos abençoar a vida do pastor André. Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus, nesse momento que o filho está no altar, Senhor, eu te peço, Senhor, derrama sobre a vida do teu filho uma revelação profunda, Senhor, daquilo que o Senhor deseja para a tua igreja nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, toma a vida dele, toma a saúde dele, toma a saúde da Alessandra, da esposa, Senhor, em tuas mãos, toma as filhas, ó Pai, nas tuas mãos, em nome de Jesus, cerca essa família com os teus anjos, Senhor, de glória, Senhor, anjos ministradores, anjos em elos, ó Pai, não deixa que nenhum mal, Senhor, chegue à tenda do teu filho, Senhor, em nome de Jesus, toda doença caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, toda falência, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus, Nazaré, prospera o teu filho, Pai, e que ele possa continuar te glorificando e te exaltando, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Pai do Senhor Jesus, igreja, amém? Hoje é um domingo especial, hoje é o dia do jovem metodista. Nós louvamos a Deus. Eu quero trazer uma palavra direcionada especialmente aos jovens. A palavra, ela sempre, a palavra de Deus vida fala com todo mundo, diferentemente. Mas hoje eu quero usar esse tempo para fazer uma breve mensagem à juventude da igreja. Romanos, capítulo 11. Hoje também é um dia, o Ministério de Trabalho com Crianças estará concluindo o projeto de oração, de oração pela criança. E teremos a participação delas daqui a pouquinho e estaremos em oração pelas nossas crianças. Amém? Amém. Romanos capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 4. Podemos? Deixa eu colocar de pé. Mas qual foi a resposta divina? Essa: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Amém? Pode se sentar. Confiar na oração no nome de Deus. Seu pastor, perdoe, às vezes o irmão ora, às vezes mecanicamente, às vezes automaticamente a gente ora, mas eu quero professar aqui a minha fé que a oração, o pastor Deus chegou ao trono e Deus vai abençoar esse momento. Muito bem. Capítulo 11 de Romanos, na verdade, está inserido num contexto em que Paulo fala a respeito do plano de Deus a respeito dos judeus, sobre o plano da salvação, sobre a eleição. Nós estamos no capítulo 9, que é um texto bastante polêmico em termos de fundamentar duas visões teológicas que são antagônicas, são contrárias umas às outras, e que já foi palco de muita briga, e de vez em quando ainda tem uma e outra aí, que é a questão da predestinação, aquela predestinação que os calvinistas sustentam, que Deus já determinou quem vai ser salvo, quem não vai, e entre os chamados arminianos, que são aqueles que acreditam no tal livre-arbítrio.
polêmico também, livre-arbítrio. Mas deixando de lado agora essas questões para falar a respeito do que o Espírito Santo me trouxe ao coração para falar para essa geração. No capítulo 10, o apóstolo Paulo vai discorrer a respeito do plano de Deus que envolve a igreja. Vai falar também da cegueira espiritual dos judeus. Mas no capítulo 11, ele dá continuidade a esse tema, porém, ele diz que Deus não abandonou Israel no seu povo. De que existe uma relação muito Cristo, muito profunda entre a igreja, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, e também o povo de Israel. Falando sobre a salvação pela fé, pela graça, falando sobre a salvação pela lei, assim entendiam os judeus. E então Paulo, em meio a toda essa argumentação que ele usa, e no capítulo 11 de uma maneira especial, ele dá uma palavra assim, uma exortação à igreja para não desprezar o judeu por não crer em Cristo, por não estar alinhado à nova aliança, por não estar alinhada à revelação da salvação, que já não é mais pela lei de Moisés, né? Que nós não temos nenhuma vantagem sobre eles. Inclusive Paulo sustenta o seguinte, que se nós alcançamos a salvação foi porque Deus primeiro tratou com eles. Jesus, lá no Evangelho de João, inclusive, né? Jesus e a samaritana diz para ela, né? A salvação vem dos judeus. Né? É da linhagem de um judeu, é também por toda a caminhada de Deus na sua revelação com os judeus que nós temos essa salvação. Amém? Compreendido até aqui? Né? Paulo estabelece, digamos, uma linha de equilíbrio. Agora, de modo muito particular, os versículos de 4 a 6 me chamam a atenção para esta palavra do remanescente, que meio a toda a argumentação que o apóstolo Paulo usa, ele lembra aqui a história de Elias, para dizer que da mesma forma que Deus, lá nos tempos de Elias, havia separado um remanescente, os 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, que assim Deus também faria a respeito de seu povo, no seu tempo, e eu particularmente acredito também nos tempos de hoje. Porque graças a Deus, a gente não ouve muito falar, mas tem muitos judeus convertendo a Jesus Cristo. Tem muito rabino que tem entendido, não, realmente, o Messias era Yeshua HaMashiach. Graças a Deus, eu glorifico o Senhor por isso. Né? Então Deus ele tem separado, de tempos em tempos, geração em geração, o seu remanescente. E agora eu quero trazer isso para o nosso contexto aqui, especialmente para a nossa juventude. Dizer que, em meio a toda a situação que a igreja vem passando ao longo dos últimos anos, é que eu quero contar que eu estou falando da igreja de modo geral. Tantas transformações que têm acontecido no seio da igreja, de tantas ideias, teologias, de tantos pensamentos, e às vezes conflitos de geração,
Conflitos que muitas vezes pode até levar a cismas, a racha, a saída, a evasão de membros, de jovens. Em meio a as pessoas, às vezes, desiludidas, como costuma dizer muito hoje, né? Desiludida com instituição. De muita gente querendo abraçar a ideia que não precisa estar na igreja para poder estar em comunhão com Deus. Que certamente é um erro. Porque a comunhão comunitária, com perdão da redundância, ela não é uma invenção do homem. É uma prerrogativa do próprio movimento de Jesus. Ele disse: fazer discípulos, ensinarem todas as coisas que nos têm guardado. Então a ideia de comunidade é uma ideia de Deus. E isso Deus também tem como propósito para a juventude da igreja. E nós glorificamos a Deus exatamente pelo remanescente do Senhor, que hoje nós podemos dizer, né, de forma assim bem particular, que hoje celebra o seu dia, que é o jovem metodista. Há um remanescente de jovem metodista. Glória a Deus. Há um remanescente de jovem aqui no Irajá para continuar, dar continuidade, ser parte de um processo de salvação. É um remanescente que ainda tem temor de Deus, tem fogo no coração pela palavra. Tem um remanescente que valoriza e prioriza a comunhão com o corpo. Tem um remanescente. Deus nunca deixa faltar o seu remanescente. E acreditar que Deus sempre faz obra através do remanescente. O remanescente é sempre a semente de uma nova geração. E eu creio que Deus tem deixado sementes. E Deus tem uma semente aqui na igreja metodista de Irajá. Deus tem uma semente no distrito de Irajá. Deus tem uma semente na primeira região. Deus tem semente de juventude em outras denominações. E nós queremos glorificar a Deus por essa semente, por esse remanescente. Por jovens que ainda acreditam que vale a pena abrir mão de certos prazeres. E eu sempre gosto de pontuar: Deus não é contra o prazer, Deus não é contra a alegria de ninguém. Deus não é contra o celebrar, Deus não é contra a festa, Deus é contra pecado, Deus é contra idolatria, todo tipo de idolatria, a idolatria do próprio prazer, infelizmente é algo que seduz a tantos, e também jovens, né? E muitos que são atraídos por aquela frase: tem que aproveitar enquanto é jovem. E quantos, no afã de querer aproveitar, perdem a sua própria vida? Há um remanescente que sabe equacionar e equilibrar. Eu posso ser feliz na presença de Deus, eu posso ser jovem na presença de Deus, eu posso me alegrar, eu posso fazer coisas que aos olhos dele é santa, é pura, é agradável, sem necessariamente ser uma pessoa cerceada de liberdade. Muito pelo contrário, é um jovem que está na presença de Deus, consciente, sabe: eu sou livre por causa do sangue do Senhor. Nós louvamos a Deus por esse remanescente que tem sido instrumento de bênção para sustentar a igreja ministerialmente. Nós louvamos a Deus nessa manhã. Deus tem preservado. E a nossa oração, a minha oração nessa manhã, é que Deus abençoe esse remanescente. É que Deus sustente esse remanescente. Glória a Deus. Assim também, diz aqui a palavra,
nós, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E essa eleição de graça, esse é o ano da graça, né, dos metodistas. E essa graça se mostra cada vez mais forte, cada vez mais intensa. Que essa graça inspire, que essa graça trate, cure, liberte. Que essa graça amplie os horizontes da criatividade na presença de Deus. Que essa graça livre do mal, que essa graça livre da tentação. Ou que essa graça ajude a ter força na tentação. Que haja uma graça especial do Senhor no remanescente de jovem. Que realmente nós precisamos valorizar esse remanescente que Deus tem preservado. Dizer de todo o coração, de toda sinceridade aos jovens que estão. Vocês são muito importantes. E que Deus possa fazer a vida de vocês cada dia mais relevante. Principalmente para ser uma inspiração para a vida de tantos que estão iludidos com as ofertas ruins, que muitas vezes querem fazer para os jovens. Amém? Deus abençoe a juventude metodista. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe toda a expressão de remanescente que tem aqui. Toda a expressão de remanescente. O remanescente das crianças que estão entrando, remanescente dos nossos juvenis, remanescente de homens, remanescente de mulheres. Mas hoje é dia do jovem metodista. E eu quero convidar a igreja para aplaudir ao Senhor pela vida do jovem metodista, para glorificar o nome do Senhor pela vida do jovem metodista. Você pode fazer. Obrigado por remanescente de jovem. Em nome de Jesus, bênçãos sobre as nossas vidas. Senhor, leva teu povo com segurança para casa. Tira todo o homem mal do nosso caminho, toda a bala perdida. Tira tudo aquilo que não provém, Senhor. Deus, joga por terra em nome de Jesus de Nazaré. Nos torna invisível perante o mal, Deus. E se o inimigo das nossas vidas tentar se levantar, Deus, Senhor, que ele caia na mesma proporção que se levantou. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero abençoar o teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. E que a graça e o amor e as doces consolações do Deus que é Trino, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, não seja somente hoje, na tua vida, meu irmão, minha irmã, mas seja para sempre, pelos séculos dos séculos. Que a igreja diga.